Meritíssimos e meritíssimas, tá começando mais um Toga Voadora. Eu sou o Felipe Barbosa, quem normalmente vem falar de terror e horror com vocês aqui no canal. E hoje eu vim aqui pra gente bater um papo. Eu resolvi fazer esse vídeo para trazer aqui algumas opiniões minhas, que ressalto aqui são apenas minhas opiniões. É o meu modo de ver as coisas sobre o cinema de horror em 2020. Já faz um tempo em que se tornou recorrente na internet a gente comentar que os filmes de terror estão ruins. A gente falar que não tá mais saindo filme de terror bom. A gente teve uma leva ali a partir do ano de 2014, com o estouro da saga Invocação do Mal, com filmes que vieram depois como A Bruxa, Babadook, o grandioso despertar aí do Jordan Peele, né, com Corra e Nós, e a era Stephen King aí, que estourou lá em 2017 com It, a Coisa, né? Só que nos últimos 2 anos as coisas começaram meio que a entrar numa decadência, né, em contraste com essa época aí em que os filmes de terror estavam muito bons. A franquia de Invocação do Mal, então, nos últimos anos, ela meio que se saturou, né, e os últimos títulos não foram bons. It Capítulo 2 foi uma bela decepção, e outras adaptações de obras do Stephen King também não foram muito bem aceitas. E aí a gente chega a esse ano de 2020, onde nos 2 primeiros meses nós tivemos o lançamento de 4 filmes de terror por estúdios grandes, ou seja, filmes que foram distribuídos em todos os cinemas mundialmente e tudo mais, e os 4 filmes decepcionaram muito a crítica e o público. Então, nesse vídeo aqui eu gostaria de falar desses 4 filmes de terror ruins e de um 5º filme que talvez salve o barco, pra gente comentar sobre o que está acontecendo com o cinema de terror. Pra gente começar então, clica aqui embaixo em compartilhar e manda esse vídeo pros seus amigos fãs de horror, porque eu quero muito ouvir a opinião de vocês. E não se esquece que você e seus amigos precisam se inscrever no canal e ativar o sininho para serem avisados quando os próximos vídeos saírem por aqui. Bora lá, galera, pra gente começar essa discussão é bom que eu coloque aqui algumas ressalvas, né? Eu preciso muito falar de um comentário específico que nós recebemos aqui no Toga em um vídeo em que a pessoa comentou assim: nossa, deve ser um saco ter pensamento crítico, assistir coisas e ficar criticando elas, que merda, vejo filmes só pra me divertir. E assim, eu entendi o que a pessoa estava querendo dizer com o comentário dela. É muito comum mesmo que às vezes a gente queira assistir um filme só para entretenimento e não com fins de fazer alguma reflexão ou algo do tipo. Só que isso é muito diferente de você falar que não tem pensamento crítico, né? O pensamento crítico é uma coisa que todo mundo precisa ter sem precisar trabalhar como crítico. E não é uma coisa que você precisa usar de forma ativa, sabe? Ai, nossa, deixa eu ficar ligado aqui, prestando atenção para criticar esse filme, procurando defeito. Não, ele é algo que quando você debate muito sobre o cinema, quando você escuta opiniões diferentes sobre filmes diversos, o pensamento crítico fica meio que hibernado ali na sua mente, como se fosse um escudo, sabe? Que age sozinho quando você está assistindo um filme e sozinho ele percebe: pô, isso aí não foi muito legal não, hein? Isso aí tem problema. E por que é importante que todos nós tenhamos isso? Bom, existem algumas responsabilidades que nós acarretamos a nós mesmos simplesmente por vivermos em sociedade. O cinema, além de ser uma forma de entretenimento, ele é um mercado e ele é uma ferramenta de influência e de ideologia. Isso quer dizer que todos os dias determinados filmes ganham destaque nesse mercado, recebendo dinheiro, recebendo patrocínio, investimento, enquanto outros filmes são deixados de lado, tendo que recorrer a produções independentes. E que todos os dias também, né, filmes tentam passar mensagens que muitas vezes podem influenciar o público, seja positivamente ou negativamente. Você, enquanto espectador, enquanto público, tem a responsabilidade social de se posicionar criticamente em relação a essas questões quando você assiste um filme. Porque é a sua crítica, é a sua voz, junto com as vozes de todo o público, que vai resultar nesse mercado, nessa ferramenta de influência, aquilo que está aprovado, que pode continuar, e aquilo que não está legal, que precisa de mudanças. E mesmo quando você escolhe não falar nada, não criticar, isso por si só já é se posicionar criticamente. Então vamos lá, como é que a maioria de nós se posicionou criticamente em relação aos 4 primeiros filmes de terror que nós tivemos aí esse ano? O primeiro deles foi Os Órfãos. Que decepção. Um filme baseado numa obra literária super respeitada, que é A Volta do Parafuso, do Henry James, que já teve várias adaptações para o cinema e que tem uma premissa que é batida, mas que não deixa de ser interessante. No começo do filme,
A gente é envolvido pela história da babá, que se muda para uma mansão antiga, que vai cuidar de 2 órfãos que vivem ali isolados, e os elementos clichês deixam a gente numa zona de conforto de horror, sabe? Só que assim, o filme não sai dessa zona de conforto. Ele se baseia naquele estilo mais batido de tentar dar susto. Quer fazer barulhos altos no cinema a cada 5 ou 10 minutos para fazer você se assustar, né? Ele fica insistindo em elementos da história que todo mundo já conhece, tipo, tem uma mansão assombrada, que na mansão tem uma aula proibida, mas a mocinha do filme com certeza vai nessa aula proibida, as portas se fecham atrás dela, ela olha no espelho e vê os fantasmas, tem uma criança ali que faz uns desenhos dela mesma de mãos dadas com um fantasma, tem bonecas espalhadas pela casa, a governanta tem cara de fantasma, então assim, nada que existe em Os Órfãos é original. E tudo bem se utilizar do clichê, mas tem como você usar o clichê de forma original, usar o clichê de forma diferente. Só que não, é tudo repetitivo, até os últimos 5 minutos do filme, quando o roteiro de Os Órfãos fala assim: eu vou fazer um final original então. Ele vai ali e faz um final que tinha uma mensagem interessante, mas que é muito mal construído e executado. Eu tenho um vídeo lá no meu outro canal, que é uma análise completa dessa obra, Os Órfãos, falando desde o livro até do final desse filme. Eu vou deixar a análise aqui nos cards pra vocês, mas assim, mesmo que eu tenha esse vídeo lá, eu fui um dos muitos que saiu do filme falando: que merda de final foi esse? Sério, até hoje eu não achei ninguém que gostou de Os Órfãos. Se você por acaso tiver gostado de Os Órfãos, me conta aí. Então a gente vai pra O Grito. Um filme que era melhor não ter feito. Era melhor não ter existido. Nessa era de remakes e reboots, a gente já teve muito remake ruim, mas ruim igual o Grito tá pra nascer, viu? No filme, a gente vai acompanhar os acontecimentos relacionados a uma casa onde nasce uma maldição, né? Depois de uma pessoa morrer num momento ali de terror e tristeza terrível. Surge ali então uma entidade maligna, bem voraz, né? Que não perdoa ninguém, fazendo vítima atrás de vítima e passando a maldição adiante, né? Vai ter uma premissa em certas partes bem parecida com a do filme original e em certas partes bem diferentes. Só que o filme não sabe muito bem como que ele conta a sua história. Ele tem um excesso de personagens e ele tem dramas mal desenvolvidos que não conseguem fazer com que o espectador crie apreço pelas histórias, sabe? Acho que o principal erro dele é que ele recorre ao que eu já falei aqui, que é a mesma fórmula fácil das cenas de susto, que são tão batidas que elas acabam não dando medo nenhum. É um filme que traz então uma franquia lá de trás para tentar dizer que quer trazer algo novo com ela, mas que acaba não trazendo inovação nenhuma. Aí a gente tem Maria e João, o filme que mais quebrou meu coração dessa lista aqui, porque ele tinha tudo para ser perfeito. Ele tinha um clima perfeito, uma ideia original perfeita e personagens perfeitos para tudo acontecer bem. Para quem não assistiu, o filme é uma repaginada do conto de João e Maria, um conto mais próximo do lado sombrio do original dos irmãos Grimm, né? Com mais foco na bruxa e a Maria como protagonista. Mas aí, mesmo com tanto potencial, o filme se perde completamente na sua execução. Eu também tenho um vídeo que eu vou deixar aqui no link, né, falando sobre a história completa da personagem Maria e da bruxa Holda, mostrando como esse filme tinha muito material bom, mas ele é um filme que ele quer ser original, ele quer contar uma história nova sobre um conto de fadas tão conhecido e ele acaba caindo na mesmice. Ao mesmo tempo em que ele desenvolve no começo um pano de fundo bem complexo, né, com o apoio ali de diálogos existencialistas, metafóricos, né? À medida que o filme vai avançando, ele se perde, ele começa a botar a narração da personagem da Maria, narrando as partes do filme, como se o filme te achasse burro demais para entender o que está acontecendo. E assim, todo o clima e ambientação que ele traz são coisas que já tinham sido usadas em outros filmes, como A Bruxa, por exemplo. O filme lembra muito a ambientação de A Bruxa. Isso faz com que a gente fique esperando que o diretor ali vá usar isso aqui, que já é repetitivo de um filme, mas que ele vai usar de forma original, de forma reinventada. Só que ele não usa. E então a gente chega num filme que eu gostei, mas que eu tenho que reconhecer que mesmo que eu tenha gostado, ele não é um filme bom. Esse é um exercício
muito bom de se fazer. Reconhecer que algo que você gostou tem defeitos. E tudo bem, você pode gostar de alguma coisa e assim reconhecer que ela tem falhas. Enfim, o filme que eu tô falando aqui foi A Hora da Sua Morte. Nele a gente tem uma jovem enfermeira que baixa um aplicativo ali que promete para ela prever o momento, né, a data e a hora da morte das pessoas. Quando o aplicativo indica para ela então que ela tem 3 dias de vida sobrando, a enfermeira tem que lutar então pela sua sobrevivência, ao mesmo tempo que ela tem que enfrentar ali uma criatura misteriosa que está perseguindo ela. Eu acho que eu consegui gostar desse filme porque ele me trouxe uma nostalgia do meu eu de 10 anos de idade assistindo Premonição, né, esperando lá pra ver as pessoas morrer. Então assim, eu acho que, pelo menos na premissa desse filme, A Hora da Sua Morte tentou trazer uma coisa original, trazer uma premissa atual relacionada com a tecnologia, com o uso excessivo dos aplicativos inúteis dos smartphones. Só que, como eu disse, isso não faz dele um filme bom, né? O filme falha na execução dele, porque ele não se inova ali na forma como as coisas acontecem. É o mesmo tipo de susto, o mesmo tipo de construção dos personagens. A intenção é boa, mas é tudo mal executado, sabe? O filme ganha um pontinho ali, pelo menos, porque ele é ruim, mas ele sabe que é ruim. Ele não se leva a sério, como os 3 primeiros dessa lista aqui se levam. E eu acho que depois dessas 4 decepções em sequência, todo mundo já estava chegando para assistir o 5º título de horror do ano, O Homem Invisível, com um pezinho atrás. Depois do reboot horrível de A Múmia de 2017, a gente já estava descrente dos filmes de monstros clássicos da Universal. Mas Dona Universal mostrou pra gente que não tava de brincadeira e trouxe pra galera o primeiro filme de horror decente de 2020. Nesse filme a gente tem uma releitura que se distancia bastante do livro do H.G. Wells, onde depois de forjar o próprio suicídio, o cientista ali, o Dr. Griffin, né, o Aidan Griffin aqui no caso, ele usa um traje especial que ele desenvolveu para se tornar invisível e aterrorizar sua ex-namorada. A coitada da Cecília, então, interpretada pela maravilhosa Elizabeth Moss, vai ter que reviver os traumas desse relacionamento abusivo, tentando fugir desse perseguidor invisível enquanto ninguém acredita nela. Então, a gente tem um filme incrível sobre assédio, relacionamento abusivo, trauma, depressão, abordando vários temas sérios, mas sem ficar algo muito discurso de panfleto, sabe? Porque a crítica social que o filme quer passar se dissolve muito bem na história, que te enche de tensão do começo ao fim. Então, não é um filme perfeito, sabe? Principalmente o 3º ato desse filme, a última parte, quebra um pouquinho o ritmo que estava sendo construído, vem para um lado de ação que algumas pessoas podem não ter gostado, mas eu gostei. Só que no geral é um filme que merece muito reconhecimento, porque ele traz coisas novas. Ele é um remake, ele está se alimentando da nostalgia de um monstro já conhecido pelo público, só que ele traz coisas novas, ele se reinventa. E a reinvenção é parte fundamental do terror. E assim, quando eu digo reinvenção, eu não estou querendo dizer fazer algo que nunca foi feito no cinema. Você pode usar algo que já foi feito várias vezes no cinema, mas usar num contexto diferente, fazer de uma forma diferente. Por exemplo, tem algumas cenas desse filme onde o diretor escolhe filmar algumas situações que existem ali simplesmente para te causar tensão. Por exemplo, ele fica por vários segundos filmando ali uma cozinha sem ninguém, né, onde nada acontece. Ele te causa tensão por vários segundos filmando uma cadeira vazia. Isso é um recurso que já foi usado em muitos outros filmes, só que ele se reinventa ali porque nos primeiros filmes do Homem Invisível lá atrás, o medo era causado no público em justamente mostrar que o Homem Invisível estava ali, fazendo objetos se mexerem, fazendo coisas acontecerem. Aqui ele reinventa esse conceito de uma forma completamente diferente, causando tensão em cenas onde o Homem Invisível não está ali, onde não tem exatamente nada ali, só tem a tensão da dúvida de será que tem algo ali ou não tem nada ali mesmo. A reinvenção tá na própria premissa do filme, sabe? De tirar o foco do monstro, tirar o foco do Homem Invisível e trazer o foco inteirinho pra vítima, trazer o foco pra personagem da Cecília, que consegue passar a tensão que ela tá sentindo com tanta clareza e veracidade pra gente. E com isso a direção consegue trazer uma coisa que é essencial para que o horror funcione, a quebra de expectativa, não só do que vai acontecer ao longo do filme, mas principalmente do que vai acontecer no segundo seguinte daquela cena, sabe? Gente, horror e terror, eles são feitos de quebra de expectativa, sabe?
E eu sei que usar a quebra de expectativa em filmes é sempre um caminho arriscado, porque quando você, enquanto público, tem as suas expectativas quebradas, você se surpreende, mas pode ser positivamente ou negativamente. E se o público for surpreendido negativamente, isso indica, prejuízo financeiro. Então, assim, às vezes é muito mais fácil para um diretor se render às fórmulas prontas e a estratégias de susto, cenas de jumpscare repetitivas, gratuitas, que já são garantidas aí no mercado, mesmo que isso renda um filme de qualidade não muito boa. Porque mesmo se isso acontecer, no terror provavelmente vai ter algum lucro ainda. Porque uma coisa é certa, o terror é um dos gêneros mais lucrativos do cinema. Quando você coloca ali na balança o dinheiro investido, que não é muito, e o retorno, que às vezes pode ser grande, Porque você não precisa de celebridades para atrair as pessoas para verem filme, porque o terror normalmente atrai gente mais interessada em monstro do que em gente. E ele pede um investimento em efeitos especiais muito menor do que um filme blockbuster, tipos de super-herói. Então isso faz com que muitos cineastas, muitas vezes, por culpa das grandes produtoras e distribuidoras que dão a palavra final, fiquem numa zona de conforto e não se arrisquem em trazer invenções realmente novas. Não é à toa que tantos dos filmes que ganharam destaque pela sua originalidade nos últimos anos, como Corra, Corrente do Mal, O Babadook, A Bruxa, todos eles foram filmes independentes, porque a gente nota essa tentativa de reinvenção nessa parte que não está dominada aí pela ideologia de pensar só no mercado que dá dinheiro. Só que aí, gente, só por favor não usem essa visão para ter um posicionamento ridículo de crítico de cinema egocêntrico que acha que existem aí dois tipos de filme, O filme que presta, que é o filme que tá crítico, e o filme popular, que é ruim. Não, existe um termo que alguns críticos de cineastas usam no meio do terror, que eu acho ridículo, que é o termo terror sofisticado. Eles chamam de terror sofisticado essas produções mais aclamadas pela crítica, tipo Mãe, Nós, Babadook, porque elas fogem mais aí das fórmulas tradicionais. E aí eles usam esse termo, terror sofisticado, como se fosse um gênero diferente do terror, sabe? E não é. Não é. Um filme não precisa trazer uma linguagem complexa para estar cumprindo aí com o requisito de fugir das fórmulas prontas. O Homem Invisível tá aí para provar isso. Ele é um filme extremamente popular e ainda assim não deixa de ser inovador e de se reinventar. Então eu acho que eu quero fechar aqui dizendo que a gente podia tomar O Homem Invisível, essa bela surpresa de 2020, como um grande exemplo de que um filme não precisa se fazer extremamente complexo com uma linguagem voltada para um público seleto de estudiosos de cinema para ser um filme bom. Não tem por que a gente ficar nessa história de terror sofisticado, terror inteligente, pós-terror. Gente, é tudo terror. Existe terror que tenta se reinventar e existe terror que fica na zona de conforto. Não é por isso que a gente vai inventar um nome diferente para cada um. Isso faz parte da questão de usar o pensamento crítico também. Usar esses termos específicos só repercute por aí um preconceito muito grande que os críticos de cinema têm com o gênero de horror e de terror. Quando um filme de terror é ruim, eles chamam de terror. Quando um filme de terror é bom, eles chamam de cult. Não, sério, uma vez eu tive que ouvir um crítico numa cabine de imprensa falando que O Exorcista não é um filme de terror, que é um filme cult. Vai catar coquinho, É tudo terror, porque o terror, o horror é um universo capaz de passar mensagens e críticas incríveis. Basta que a gente exija, enquanto público, que os filmes se reinventem. A gente pode sim assistir uns filmes mais leves, mais clichês, como A Hora da Sua Morte, e não tem problema nenhum se divertir com esses filmes. Só que bora assistir também mais tipos de filmes, filmes com mais diversidade, filmes independentes, bora ampliar o nosso catálogo e expandir o nosso diálogo sobre cinema. Bom, é isso, Eu já falei muito, agora eu quero ouvir vocês. Deixem aí pra mim as suas opiniões. Pode discordar, pode concordar comigo, mas vamos conversar com respeito e muito amor aí no coração, Muito obrigado pela companhia, um beijo e tchau!